Povo de Deus, a todos os jovens, adultos, pessoas que estão assistindo a nossa videoaula da lição de número 7, cujo tema é Daniel, um estadista que orava, né? Nós temos aqui uma das histórias mais empolgantes desse trimestre. Aliás, toda a nossa série é voltada para a oração. É um estímulo, um incentivo para que o povo de Deus venha orar. E por falar em oração, convido você, neste momento, a fazer uma oração comigo, dando início à abertura desta lição, pedindo a revelação do Espírito Santo de Deus. Ore comigo. Amado Deus, meu Pai, muito obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor nos proporciona de ministrarmos a Tua Palavra. A minha oração para que o Espírito de sabedoria e de revelação venha sobre todos nós, sobre mim que irei ministrar essa palavra, e sobre os Teus filhos que vão estar, meu Deus, neste momento, ouvindo esta palavra, que os seus olhos espirituais sejam abertos, em nome de Jesus. Daniel, quando nós falamos sobre Daniel e os seus companheiros, nós vemos, no primeiro ponto, a educação de Daniel e de seus amigos na corte da Babilônia, ou na corte babilônica. Esses rapazes, eles vieram como cativos de Judá, e na lição passada nós estudávamos que Deus prometera através do profeta Jeremias que ia mandá-los em cativeiro, todos Judá em cativeiro para a Babilônia. E o que acontece é que a palavra de Deus foi cumprida, como sempre foi, à risca. E esses rapazes vão para a Babilônia. E lá eles são selecionados para serem aquelas pessoas que vão servir o rei lá na corte. O que me chama a atenção a respeito da identidade, e a gente identifica muito isso na vida de Daniel e dos seus companheiros, era a questão da sua identidade judaica, da sua identidade como hebreu. E você percebe isso desde o início, que quando é colocado para eles uma determinada dieta, cujo objetivo dessa dieta era ofertada primeiramente aos deuses babilônicos e depois as pessoas podiam comer. Mas eles fizeram ali um desafio com Arioque, o guarda do rei, dizendo o seguinte: olha, nos testa nesses 10 dias. E Arioque aceitou o desafio, testou os 10 dias, e eles estavam mais fortes do que os outros concorrentes. Então nós vemos aí, eles fizeram a escolha de não se contaminar com nada da Babilônia. Que desafio difícil para aqueles 4 rapazes, incluindo Daniel, num momento tão difícil, no momento em que eles estão em terra estrangeira, no momento em que todo o cordão umbilical deles com a sua família foram completamente cortados. Mas ali nós vemos a graça de Deus, mesmo em meio àquele cativeiro. Deus estava com aqueles rapazes,
Deus estava com Daniel e seus companheiros. Nos diz a Bíblia Sagrada que eles passaram por um teste. Imagine você, a Babilônia era a potência militar e econômica daquela época. E, logicamente, as faculdades da Babilônia eram das melhores do mundo. Aliás, muita coisa que nós sabemos hoje de astronomia vem, dos babilônicos e outras descobertas importantes. Então, Daniel, ele recebe de Deus sabedoria, inteligência, e eles são selecionados como os 10 melhores do reino, porque havia uma graça, uma unção de Deus sobre a sua vida. E aqui vai uma lição importante, principalmente para os jovens que estão pleiteando a faculdade, participando de concursos públicos. Nós precisamos observar a vida desses 2 rapazes antes e depois. Eles não mudaram a sua vida quando eles estavam lá absorvendo os ares do poder. Não, eles continuaram com a sua identidade judaica, a sua identidade de povo de Deus. Tanto é que o propósito que eles fizeram diante de Deus foi motivo para o Senhor honrá-los. Então, antes de você crescer, você precisa ter base. Você precisa descer como fizeram Daniel. Aqui no começo do ponto diz assim: e o Senhor entregou. Como assim entregou? Na lição passada, quando estudamos acerca de Jeremias, pudemos refletir acerca desse sofrido momento. O povo havia se afastado tanto dos caminhos do Senhor que a situação já era caótica. Ao invés do temor ao Senhor, o desrespeito e a desobediência, ao invés do amor ao próximo, a ganância, a violência e as injustiças, ao invés da gratidão, o escárnio e a falta de compromisso com quem os escolhera para fazer uma grande nação. Como resultado, Deus acaba entregando a nação ao rei da Babilônia. Isso acontece atualmente, isso acontece com qualquer nação que se afasta de Deus. Vem a opressão. Individualmente, quando nós nos afastamos de Deus, Deus nos entrega. Nós ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. E o que acontece é que o povo judeu passa 70 anos para que seja curada toda a idolatria. E foi nesse íntere que Daniel e os seus companheiros estão ali na Babilônia. Uma das coisas que me chama a atenção aqui relacionado ao subtópico 2, em um mundo de ilusões e tentações. Esse era o mundo que Daniel e os seus companheiros estavam enfrentando, longe da sua terra, Inclusive até os seus próprios nomes foram alterados, mas nós percebemos que a identidade deles continuou a mesma, aquelas pessoas, aqueles rapazes convictos de Deus, convictos dos princípios estabelecidos por Deus em gerações para o seu povo. Tem muitas pessoas que sucumbem aos delírios do poder. Poder geralmente é passageiro. Tem um escritor que eu admiro muito, que é o Charles Swindoll. Ele diz que o cheiro, os ares do poder, na verdade não tem cheiro, e você pode absorver, e você tem que tomar muito cuidado para que aqueles ares não derrubem você. Tem uma outra expressão que ele diz o seguinte: para cada pessoa que resiste, para cada 10 homens que resistem à tribulação, existe um que suporta os ares do sucesso. Então é mais fácil às vezes a gente passar por momentos
de tribulação, de luta, de dificuldade, do que por momentos de sucesso. Muitas pessoas que quando estão no alto do poder, no alto da torre, elas esquecem as suas raízes, elas esquecem as suas origens, elas esquecem os princípios bíblicos. Como professor, eu tenho visto muito isso, nas universidades, jovens que esquecem os seus princípios, jovens que trocam princípios bíblicos por princípios ateístas e humanistas e tentam usar isso como base para as suas ações. Então eu quero dizer para você que para nós aguentarmos os ares do sucesso, os ares de você estar em altas alturas, porque o mundo acadêmico é um mundo de muita tentação, em todos os sentidos. E para isso você precisa estar firmado em Deus, nos princípios da palavra de Deus. O ponto 3 diz assim: uma identidade firmada na rocha. Entre as medidas tomadas para a formação e mudança da mentalidade dos jovens trazidos para servir na corte babilônica, estava a mudança de seus próprios nomes. Daniel recebeu um novo nome babilônico, assim como os seus demais colegas. Nos tempos bíblicos, o significado de um nome dizia muito acerca da identidade do seu possuidor. Veja só, os nomes de Daniel, Azarias, Misael, foram trocados para nome de deuses babilônicos, Sadraque, Misaque e Abednego, cada um fazendo menção aos seus deuses, mas nem por isso a troca desses nomes mudou por dentro o caráter de Daniel e de seus companheiros. Uma coisa que eu quero aqui chamar a atenção é de pastores, de igrejas, dos nossos jovens, que muitas vezes o que acontece fora das quatro paredes, melhor dizendo, é que nós aprendemos, muitas vezes nós aprendemos de uma forma errônea a não ter uma cosmovisão cristã. Ou seja, nós no domingo nós somos uma santidade total e na segunda-feira, aonde quer que nós estejamos, seja no parlamento, como já vi acontecer muito isso com parlamentares evangélicos, eles votam em projetos que na base do toma lá da cá, ou projetos que têm uma ideologia contrária aos princípios da palavra de Deus. Isso é ausência de uma visão bíblica, de uma cosmovisão bíblica. Por que eu quero dizer isso? Porque a palavra de Deus, nós, como servos de Deus, a nossa identidade ela não muda quando nós saímos no domingo das quatro paredes. Ela deve permanecer a mesma, porque os princípios de Deus é para salgar a sociedade. Os princípios de Deus não é para a gente ficar discutindo de uma forma acadêmica no domingo e na segunda-feira nós esquecemos isso. Não, nós não podemos ser pragmáticos. O que é o pragmático? Pragmático é aquilo, olha, se está dando resultado, eu vou por esse caminho. Daniel e seus companheiros não pensavam assim, eles não eram pragmáticos. Eles preferiam ficar do lado de Deus do que por um pouco tempo desfrutarem os prazeres e serem rejeitados por Deus. Agora tem uma coisa que me chama muita atenção, não somente os companheiros de Daniel, mas na vida de Daniel nós vemos a oração em tempos difíceis. Não foi porque ele assumiu, que ele entrou no poder, que ele esqueceu de buscar ao Senhor. Tem jovens, tem irmãos, que eles oram pedindo a Deus uma abertura de porta e Deus abre a porta e ele esquece completamente Deus. Eu lembro tempos atrás, quando eu era líder de mocidade, eu comecei a fazer uma campanha de portas abertas, jovens que não tinham trabalho e tudo, e para minha surpresa as portas do trabalho na terça-feira do círculo de oração quase fecham. Por quê?
Porque muitas daquelas pessoas ali, quando estavam abençoados por Deus, esqueceram de Deus. E aí Deus me orientou a mudar a temática. A temática eram palavras, a palavra da cruz, que traz confronto, que traz liberdade, né? A palavra da cruz traz liberdade, traz compromisso, traz desafios, né? E Daniel, quando nós olhamos aqui no ponto 2, vidas que oram em todo o tempo. Daniel orava 3 vezes ao dia e com as janelas abertas para Jerusalém. Não tinha vergonha de se identificar como servo de Deus. Muitas pessoas que têm vergonha de orarem em público, tem pessoas que têm vergonha de se identificarem como cristãos, e elas, como Pedro, elas ficam assentadas na fogueira dos inimigos de Deus. Qual seria a sua postura? Fica aqui a pergunta. Se você estivesse no lugar de Daniel, é fácil erguermos as nossas mãos na igreja e glorificarmos a Deus com as nossas palavras e cânticos, quando temos saúde, prosperidade, quando tudo vai bem com a nossa família, namoro, noivado. Mas será que clamamos a Deus com a mesma intensidade dos sons e das notas musicais que saem das nossas bocas quando enfrentamos dores e tribulações? Fica aqui um questionamento para você. A disciplina da oração. Quando entregamos ao Senhor a nossa vida, devemos entregar também o nosso tempo. Aliás, nós somos mordomos do tempo. Até o tempo, Deus vai pedir conta. A Bíblia diz que Ele vai pedir conta daquilo que passou. Pois a desculpa de muitos para não orar é a falta de tempo. Na verdade, isso é uma desculpa, tanto quanto aquela desculpa do preguiçoso, que ele diz que ele não pode trabalhar porque tem um leão no caminho. Lá em Eclesiastes capítulo 3, a palavra do Senhor diz que há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então tem tempo sim para você orar. Quando em nosso dia buscamos a face de Deus em oração, não importa quanto tempo dure a sua oração, estamos glorificando a Ele com toda a nossa existência. Então Deus passa a guiar-nos em segurança por caminhos elevados, né? Daniel ocupava um cargo importante e deveria ter muitos afazeres, mas isso não impedia sua disciplina de oração. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa aqui. As luzes do holofote, os holofotes, elas são muito fortes, pode ofuscar você. Você lembra daquela plantinha que Jesus citou na sua parábola? Aquela plantinha que não tinha raízes e quando ela nasceu, o sol a queimou. Por quê? Ela não tinha raízes. E eu quero falar para você que raízes se adquirem com 2 coisas: meditação da palavra e profundidade na oração. Disciplina na oração. É por isso que nós somos chamados discípulos de Jesus. Discípulo tem disciplina. Lá em Marcos 1,35 diz que Jesus acordava de madrugada, ia para um lugar deserto e orava. Em outra passagem diz que ele foi ao Monte das Oliveiras, onde costumava ir. Então, se alguém procurasse Jesus, sabia onde encontrá-lo. Ele estava no Monte das Oliveiras orando. Tá? Então, nós não podemos ter desculpas para dizer que nós não temos tempo para orar. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo hoje estão trancadas dentro da sua casa. Então, meu amigo, você está trancado, a chave está do lado de fora, você não pode sair. Então esse é o momento de você buscar a Deus. Esse é o momento de nós clamarmos a Deus, conforme Crônicas 7,14, pedindo o arrependimento de Deus sobre as nações, pedindo para o Senhor venha afastar esta pandemia, esta pestilência que tem matado muita gente. No terceiro ponto, nós temos a oração de Daniel e as revelações do Senhor. À medida que nós mergulhamos na oração, Deus vai trazendo, Deus vai descortinando mistérios em nossa vida. Né? Lá em Daniel capítulo 9,
nós vamos ver Deus revelando para Daniel algo das coisas que estamos vendo acontecer hoje. O destino de muitos reinos, de muitas potências mundiais. Um homem de oração. A oração se traduz em uma prática que nos permite chegar diante do Altíssimo e abrir os nossos corações. Jeremias 29:13. A oração era constante na rotina do simples homem chamado Daniel. Antes de ser profeta, o estadista ele era um ser humano com todas as suas fragilidades e características. Daniel não orava apenas quando precisava do socorro diante de uma grande ameaça. Ele simplesmente tinha na oração uma prática diária e cotidiana. Vejam bem, tem aquele hino da harpa cristã que diz assim: quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Mas tem muitas pessoas que elas deixam para orar no momento que a prova chegue. Aliás, eu quero dizer para você que no dia mal você tem que estar preparado. Lá em Efésios 6:10 diz assim que nós temos que tomar toda a armadura de Deus para resistir no dia mal. Daniel, quando chegou a perseguição para ele já tinha uma base muito forte. Ele já tinha uma raiz em oração. É por isso que nós vemos Daniel recebendo vitórias de Deus. Existe um momento em que Deus ele faz alusão à oração de Daniel. Ele disse: olha, se tivesse esses homens, esse Daniel, né, falando a respeito de oração, o tanto que essas pessoas tinham crédito diante de Deus. Tanto é que Daniel ele tinha crédito diante de Deus, é que fez com que, quando ele começou a orar ao Senhor, ele começou a buscar o Senhor pelo destino da sua nação, porque os 70 anos do cativeiro predito pelo o profeta Jeremias já estava chegando ao fim e nada acontecia. E o que Daniel fez? Ele foi buscar ao Senhor 21 dias de oração e jejum, se abstendo de alimentos, buscando completamente o Senhor. E a resposta veio depois de 21 dias. Por que 21 dias? Porque foram intensas batalhas que Daniel travou no mundo espiritual contra o principado do reino da Pérsia, que ainda está vivinho da Silva lá e que hoje ainda persegue Israel com uma ameaça de uma bomba atômica. Você percebe como a oração ela muda a geopolítica mundial? Hoje eu faço uma convocação a você para orar pelo nosso país, orar pelo Brasil. O Brasil precisa das orações do povo de Deus. As coisas que estão acontecendo aqui no Brasil foram resultado de oração, irmãos. Então nós não podemos deixar de orar pelo nosso país, pelas autoridades e orarmos por outras nações. Qual era o motivo que permitia a pergunta que o profeta e estadista tivesse um acesso tão direto e destacado ao soberano Deus? Era a intimidade com Deus, quebrantamento diante de Deus, o arrependimento. A palavra do anjo, depois de 21 dias, ele disse assim para Daniel: homem muito amado, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a ouvir, a clamar, a buscar, eu vim por causa das tuas palavras. Olha que coisa tremenda. Quando nós oramos, o Senhor vem por causa das nossas palavras. Daniel foi logo elevado a cargos de alto escalão nos palácios de Babilônia e em pouco tempo tornou-se um dos homens de confiança dos reis. O jovem judeu foi nomeado conselheiro-chefe da corte real de Nabucodonosor. Também foi nomeado o terceiro no comando do império de Belsazar e um dos príncipes no comando do império de Dario, abaixo apenas do imperador.
Mas o segredo de Daniel, que ele conseguia passar por todos esses governos ímpios, é porque ele tinha uma vida com Deus. E a pergunta que eu faço hoje a você: como está a sua vida de oração? A oração é a nossa respiração. A oração, ela diz respeito à nossa vida com Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa incendiar o seu coração através desta mensagem de hoje, para que você seja despertado para a intercessão. Se nós não tivermos um momento como esse, um tempo para orar, nós não teremos mais tempo para buscar a Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto você estiver perto, enquanto Deus está perto. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a deixar o seu like e o seu comentário. Se você não é inscrito no nosso canal, peço que você faça essa inscrição, até para ajudar cada vez mais outras pessoas também serem abençoadas e a palavra de Deus chegar nos mais diversos rincões. Eu quero fazer uma oração com você e por você neste momento. Amado Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer pela vida desta pessoa que está assistindo esse vídeo. E a minha oração é para que o mesmo Espírito que habita em mim e tem me estimulado, impulsionado nesses últimos dias para a oração, esteja sobre a vida dela, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe você.